Então vamos fazer igual a semana passada, né? Nós hoje temos mais uma comentarista aqui que pode participar conosco, Joedla, né? Que já participou conosco aqui em outros programas também, não foi? Bom, e também já quero convidar a você lá ouvir o nosso último programa aqui, né, lá pelo canal do YouTube, né, falando sobre reconciliação. Já foi postado o vídeo hoje pela manhã, né, vá lá, você que não ouviu, né, mas você pode assistir agora, né, não só pode ouvir como também pode assistir, tá bem? Bom, eu posso ficar aqui para fazer as perguntas e vou dirigir as perguntas para o Paulo Henrique e os demais podem comentar, né? Pode ser assim, né? Então, a aceitação da parte de Deus, né? A pergunta que eu faço é: em quem nos fez aceito, né? Em quem Deus nos fez aceitos? O texto bíblico está lá em Efésios capítulo 1, verso 3 até o 6, que diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo, como também nos elegeu nele, para o louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis. Aí tem algumas traduções que diz aceitáveis, assim no amado. Então, como você fez essa pergunta, Gleice, né? Em quem, ou seja, uma pessoa, quem? Em quem, exatamente. Deus, ele nos fez aceito, ou ele nos aceita. E o verso diz, né, na última parte, que ele nos fez agradáveis ou aceitáveis, assim no amado, ou seja, através de Cristo. Então, a aceitação nossa, né, para Deus Pai é através da pessoa de Jesus Cristo, né? E no decorrer desse estudo a gente vamos ver todos os detalhes, né, como acontece essa aceitação. A gente viu na semana passada sobre a reconciliação, que também é a respeito de Cristo, né? Ou seja, ele tem que ser essa pessoa que faz a reconciliação. E nós já vimos aí também a questão da aceitação da parte de Deus. A primeira resposta aí é através de Cristo, né? O amado. Né? Essa é a minha tradução aqui, diz: Ele nos agraciou no amado, né? Agradáveis assim no amado ou aceitos no amado, né? Depende da tradução, né? Isso. Mas nós entendemos aqui que nós somos aceitos, né? Como diz aqui, em Cristo, né? Nele, ele nos escolheu. Só que aqui é interessante que nessa minha tradução diz assim, né? Nele, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, né? Antes da fundação do mundo. Ok. Vamos para a próxima pergunta, né? Que grande dom nos advém por aceitarmos a Cristo, né? Que grande dom nos advém por aceitarmos a Cristo, né? Ele nos escolheu, né? Diz o texto aqui anterior, né? Agora tem a nossa parte, né? De nós escolher a Deus, não é isso? Pois é. Em João capítulo 6, no verso 40, diz assim: Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A demonstração da nossa aceitação, né, por parte de Deus é demonstrada a partir do momento que, se temos de fato recebido a Cristo, né, pela fé, no momento da conversão, da entrega, nós temos esse testemunho de termos a vida eterna, né? Então, assim, mesmo alguém pode dizer assim: mas peraí, como ter a vida eterna se muitos cristãos que aceitaram morreram? Mas há uma garantia. As pessoas que aceitam a Cristo, o próprio Jesus fala assim, ó: quem crê em mim, ele fala, ainda que morra, ele não diz assim, você não vai morrer. Ainda que morra, viverá. Então, há uma garantia. As pessoas já começam com essa garantia da vida eterna. Esse é um testemunho. Então, assim, recebendo vida de Cristo, veja, é a vida de Cristo que você recebe. Então, não é qualquer vida. Não é a vida de outra pessoa, não é a vida de um anjo, mas a vida de Cristo. Então, a partir do momento que você recebe a vida de Cristo, você agora tem um testemunho. Não é mais sua vida que vai aparecer,
e sim a vida dele na sua. É como Paulo fala, né? Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então as pessoas, quando olharam para o apóstolo, eles viam Cristo ali, né? Na vida do apóstolo Paulo. E em João 11, 25, diz a mesma coisa. Diz: esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Essa é a promessa que Deus nos faz para todos nós, né? Que mesmo que nós morra, não morreremos, né? Tem uma palavra que diz também, né, Arrigo, que importa que ele cresça e eu diminua, né? E a gente vê que, infelizmente, hoje em dia, né, a gente vê que até a religião, né, Deus está sendo aí mostrado até no meio da política, né? Então, utilizando isso com forma de ganhos pessoais, né? Não que ele cresça e eu diminua, mas está sendo ao contrário, né? Que eu cresça e Cristo diminua, né? Infelizmente, os papéis estão sendo invertidos, né? Exatamente. Vamos lá, vamos seguir. Porque, então, escreveu João seu testemunho com respeito ao amor e desígnio de Deus ao dar Cristo. Porque escreveu João seu testemunho com respeito ao amor e desígnio de Deus ao dar Cristo ao mundo. Tem dois textos, né? De 1 João capítulo 5, verso 13, e depois do Evangelho, né? Segundo João, capítulo 20, verso 31. O primeiro diz assim: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Olha, ele escreve para que os cristãos ficassem seguros, vocês têm a vida eterna. E essa vida, claro, está em Cristo Jesus, né? Aí o segundo texto diz assim: estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ou seja, o nome de Cristo fala a respeito do seu caráter, né? Quem ele é. Eu lembro quando o anjo ele fala para José, ele diz assim: olha, o nome dele vai ser Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, salvação. Simeão, quando pegou Jesus ali nos braços, ele disse assim: agora pode me despedir em paz, porque o Espírito Santo tinha prometido para ele que ele só morreria depois de ver, né, Jesus, e ele ali com o menino, né, nas mãos, Jesus ali como criança. Ele diz assim: agora pode me despedir em paz, porque os meus olhos viram a tua grande salvação. Então, Jesus Cristo é salvação. O seu nome é um nome de salvação porque fala do seu caráter, quem ele é. E João, ao escrever esse testemunho, é para dar uma confirmação, uma certeza, segurança. E eu posso dizer assim que o cristianismo, Gleice e os demais, Arrigo e Joedla, né? O cristianismo, ele é algo, a mensagem é uma mensagem segura. Um cristianismo que passa uma mensagem segura, que você fica aqui meio perdido, não sabe o que está se passando na sua vida no íntimo, isso não é o cristianismo, porque é poder de Deus, é segurança. Exatamente. E é interessante que ele coloca aqui, né? Essas coisas vos escrevi para que saibais que tem a vida eterna, né? Então, quem crê no seu nome, né? Não basta simplesmente o ver, né? Mas crê, né? Porque está escrito aqui, né? Que testemunho tem o verdadeiro crente e aceito por Deus? Essa é a pergunta, né? Que testemunho tem o verdadeiro crente e eu acho que é aceito por Deus? Eu acho que faltou o aqui, né? Que testemunho, né? Tem o verdadeiro crente, né? Que é aceito por Deus. 1 João capítulo 5, verso 10 diz assim: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porque não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Então, que testemunho, né, o crente verdadeiro ele tem? Ele tem em si mesmo esse testemunho. Esse testemunho, né, sobre a vida de Cristo agora estando na vida dele. Ou seja, há uma
há uma frase de um verso bíblico, que também está no Evangelho segundo João, que fala assim: você passa da morte para a vida. Então você tem esse testemunho. Então, falamos um pouco aqui de fé, e até na galeria mesmo dos heróis da fé, fala que através da fé eles obteram bom testemunho. É bom testemunho. Então, veja, é demonstrado, né? Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem esse testemunho. Mesmo que a pessoa não queira, né, Paulo? A gente transborda, né, de Cristo, porque não tem como, né? É como se você tivesse, vamos dizer, para quem aí passou por isso, né? Tivesse prestes a casar. Você tá tão transbordante de alegria ali que você quer compartilhar com todo mundo e faz convites e as pessoas percebem ali que há algo diferente que está acontecendo, né? Que é uma alegria, assim, tamanha, né? Principalmente também na questão espiritual, quando você tá para se batizar também, que você conhece a Cristo, não tem como, né? Você ter um encontro com Jesus e continuar sendo a mesma pessoa, né? Uma pessoa, às vezes, vamos dizer, uma pessoa que não fala da palavra, uma pessoa que não leva a mensagem, que não quer que as outras pessoas, né, tenham o mesmo conhecimento de libertação que você teve através da palavra e que vá também para o céu, assim como você está caminhando para o céu. Então, o testemunho que a gente tem, como diz que é em nós mesmos através de Cristo, né, é isso. Eu imagino, né, assim, pela minha vida, eu penso que seja isso, que é através das minhas atitudes, porque não tem como eu ser crente, não tem como eu ter tido um relacionamento com Cristo e ficar sem dar testemunho, né? É impossível. Ou seja, acontece automaticamente, né? A sua vida você já vai testemunhar, mesmo que não fale, né? Mas as pessoas vão perceber uma mudança. A Bíblia diz, né? Quem crê, né? Terás a vida eterna, né? Aqui o texto que a gente leu anterior, né? Na pergunta 3 que a gente fez aqui, né? Diz, e o testemunho é este, né? Que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Né? Aí aquele diz que aquele que crê no Filho tem em si mesmo o testemunho da salvação, né? Que ele transborda, como o Joadã falou, a salvação, né? Ele se torna uma fonte a jorrar para a vida eterna, né? Ele come do pão que é Cristo e ele vai e divide com os seus irmãos, né? Agora eu faço uma pergunta. Aquele que crê, né, no Filho de Deus tem em si o testemunho, né? Tem a vida eterna. Aí diz quem não crê, a Deus o faz mentiroso, né? Então isso significa o quê? Fazer Deus mentiroso. Deus mente? Deus não mente, né? Eu não sei se eu vou responder da forma como você está perguntando, Gleice, mas tem um texto lá em Romanos, agora eu não lembro o capítulo, mas eu acredito que seja o capítulo 5, quando fala assim, que seja mentiroso todo homem e Deus verdadeiro. Né? Então parece que há não se encaixa os textos, porque se Deus dá o seu Filho, aquele quem recebe, ele tem que dar esse testemunho. E ao mesmo tempo a gente vê que estamos num grande conflito. Ou a gente estamos testemunhando, estamos dando um testemunho válido do que Deus tem feito em nossa vida, ou então estamos a fazer nesse conflito como se Deus parecesse ser mentiroso. Que ele não é, né? É o mesmo que dizer que sua palavra não tem poder, não tem efeito sobre a minha vida, eu não creio, não acredito, né? Isso aí para a minha vida. É como se estivesse fazendo Deus mentiroso mesmo, né? Ou se nas nossas atitudes a gente não revela quem é Deus, né? Talvez a pessoa realmente não tenha sido convertida, né? Pode ter sido convencida, mas convertida... Alguém pode chegar e dizer, né? assim, não, eu sou cristão. Mas suas obras não demonstram que você é cristão, né? Você, né, realmente não... Se você se diz cristão e é cristão e você fala que o Deus é esse a quem você serve, então para mim esse Deus é muito fraco. Né? Não é aquele que realmente... Aquele em qual eu ouvi, né? Porque as suas obras não demonstram isso, né? Mais ou menos. Em Tito, logo, capítulo 1, né, nos primeiros versos, diz assim, que Deus ele não pode mentir. Ou seja, é contrário à natureza dele. Ele não pode. Tem um texto que fala que Deus não é homem para que minta, né? Nem filho do homem, né, para que se arrependa, né? Então, filho do homem para que se arrependa. Então, assim, a gente vê que todos aqueles que, de alguma forma, diz algo, querem professar um testemunho, mas é contrário,
Eu penso assim, que ao invés de ele, de certa forma, ele mostrar que Deus é mentiroso, ele se faz, né? Aí Paulo, ele combate isso, né? Porque ele diz assim, que todo homem seja mentiroso, né? E Deus verdadeiro. Uhum. Muito bem, muito bom. De que maneira unicamente se torna alguém filho de Deus? De que maneira unicamente, né? Ou seja, Unicamente, né? Se torna alguém filho de Deus. Gálatas capítulo 3, verso 26 diz assim: todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, os que são de fato filhos de Deus são aqueles que têm fé em Cristo Jesus. Não pode, né, ser o contrário. Assim, como o contrário? Não, todos são filhos de Deus. Bom, a Bíblia ensina só aqueles que têm fé. E tem outro texto lá em João, no capítulo 1, em um dos versos do capítulo 1, que fala assim, né, que ele veio para o que era seu, para o seu povo. Mas os seus ali rejeitaram. Mas a todos que o receberam, que o aceitaram, deu-lhes o poder, né, de serem feitos filhos de Deus. A saber que creem no seu nome. Então, Amém. há um poder, né, esse testemunho. Por isso que o testemunho é poderoso, porque você é feito agora filho de Deus, né, a partir do momento que você recebe a Cristo, né, na sua vida. E você tem esse testemunho, que é um testemunho de vida. E não é uma vidinha só desse mundo aí de 70, 80 anos. Uhum. É de vida eterna. Amém. É de vida eterna. Imagina ser o filho de um rei, né? Um rei que tem um poder nas mãos, né? Já deixa, Quem né, não as pessoas, gostaria, né? né? De ser o filho de um rei. E todos nós temos essa oportunidade. Você, ouvinte aí de casa, tem essa oportunidade de ser filho de um rei, né? Dono do ouro, da prata, de tudo, do mundo todo, inclusive de nós mesmos, né? Então só basta crer e aceitar, né? E de uma maneira bem simples, né? Aceitar, né? A Cristo. Ó. Muito bem. Então, a pergunta que eu faço agora é: qual o fundamento da fé? Qual o fundamento da fé? A fé, ela tem um fundamento, né? Uma base, né? Porque existe muitas pessoas professando fé no mundo. Eu tenho fé, né? Todos. Claro, Deus repartiu a medida de fé. Lá em Romanos 12, acho que verso 2 fala isso, que Deus repartiu a medida de fé para cada pessoa. Mas a base dessa fé, para ser uma fé genuína, lá em Romanos 10, verso 17, diz assim: a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando se ouve a palavra de Deus, você vai confiar nessa palavra ou não. Daí, a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Ela tem essa base, está na palavra. Essa é a fé verdadeira. Essa é a fé que leva à salvação. Caso contrário, as pessoas, se a palavra de Deus vem até ela, mas ela duvida, bom, deixou de exercer aí a fé verdadeira. Então, tem muita gente que às vezes fala assim, minha fé está tão fraca, minha fé está tão pouca. Isso, muitas vezes, se dá também por não ouvir a palavra de Deus, né? Porque se eu não medito na palavra de Deus todos os dias, se eu não busco ter comunhão com o Senhor, em oração com Ele, então a minha fé vai se afracando, né? Automaticamente, eu vou descrendo do que eu já acreditei algum dia, né? Por isso a importância, né, do estudo da palavra diário, né? Sempre, né? Leia a palavra, né? Estude, pesquise, porque a sua fé, ela nunca vai cair, né? Nunca vai esmorecer. É igual ao alimento físico, né? Se você não é acostumado a fazer um jejum, por exemplo, e você fica um dia sem se alimentar, isso se torna algo incômodo, algo ruim para você, né? Isso. Mesmo que psicologicamente, fisicamente vai te fazer bem, né? Porque o seu corpo vai estar se abstendo ali dos alimentos e vai até te proporcionar algum tipo de cura. Mas mentalmente pode ser algo ruim, que você não pare de pensar no alimento, ou algo que você às vezes gosta de comer e não pode estar comendo por alguma doença que você teve ou tem, entendeu? Então é necessário tanto o quanto mais importante do que o alimento físico, que a gente se alimenta aí, graças a Deus, aí no mínimo 3 vezes ao dia, né? A maioria aí das pessoas, dos ouvintes aí que estão nos ouvindo também. Então, o alimento espiritual é o principal, porque é o que vai nos garantir a permanecer nesse caminho da salvação da vida eterna, né? Verdade. Firmes na fé, né? Ok, essas duas outras perguntas, elas são que idênticas, né? Mas eu vou fazer a pergunta e à medida
que o Paulo Henrique lê o versículo bíblico, eu já faço a próxima pergunta. Que segurança tem você, a todo crente, quanto à sua união com Deus? Né? Que segurança tem o crente quanto à sua união com Deus? O que é que testifica de que eu sou um filho de Deus? Né? Qual é a prova de que eu estou com Deus, né? De que Deus está em mim, né? De que eu sou um verdadeiro crente na palavra? 1 João capítulo 4, verso 3 diz assim: nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós. Como? Pois que nos deu do seu Espírito. Então, a segurança é ter o Espírito, né, de Deus, porque o Espírito, ele está por trás dos autores da Bíblia. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. O Espírito faz com que o ser humano seja mudado em outra pessoa, em uma nova pessoa. Está lá em 1 Samuel capítulo 10, verso 6. O Espírito do Senhor virá sobre ti e tu serás mudado em outro homem. Então, é isso que nos dá segurança. O Espírito nos leva a toda a verdade. E a palavra de Deus diz que é a palavra que é a verdade. Então, assim, a segurança é que Ele nos dá o Espírito. Então, essa vai ser a prova. Se estamos nele e Ele em nós. Ele deu o seu Espírito. E até Davi, quando ele comete aquele pecado no Salmo 51, ele diz assim: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Ele sabia que ele tinha uma pessoa assim, né, que passou na vida dele, que foi o rei Saul. O rei Saul, quando estava guiado pelo Espírito, foi uma benção. Mas quando o Espírito saiu da vida do rei Saul, nossa, ele ali matou os sacerdotes ali, né, perseguiu Davi assim de uma maneira implacável. Então, com o Espírito, estando o Espírito do Senhor, aí vai ter liberdade, harmonia, as pessoas vão ser libertas porque vão estar na verdade, a verdade liberta. Então, olha a garantia aí, né? E transborda do seu fruto, né? Que a Bíblia diz, né? Amor, benignidade, bondade, mansidão. Enfim. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode fazer. Que me veio agora na mente. Eu posso ser uma pessoa religiosa e não ter o Espírito Santo de Deus? Sim. Um exemplo disso é no tempo de Cristo, né? Os líderes ali estavam aparentemente a cumprir todos os rituais da religião. Pode mas professar, não, né? Mas era uma aparência, né? Não tinham poder. Né? Não tinham poder. Poder, quando eu falo assim, né? O Espírito, quando ele vem, ele nos dá poder para testemunhar, né? Levarmos. Então, você vê que quando Jesus, estando com o Espírito, aí a gente vê uma diferença. Jesus estava cheio do Espírito. E Jesus nunca pensou em fazer nenhum mal para alguém, né? Ali quando ele repreende até eles mesmos, no capítulo 23 de Mateus, ele tem um sentimento de compaixão, ele chora por Jerusalém, né? E já os líderes estavam conspirando ali como matá-lo, né? Então, não tinha, né, o Espírito. Né? Então, assim, as pessoas, como o Grace falou, elas podem professar que são, né? Tem uma roupagem ali, né, de cristianismo, de religião. Eu tenho um dever para com Deus. Mas como no seu dia a dia tem demonstrado o Espírito do Senhor, o seu Espírito do Senhor está com você, pelos frutos do Espírito, né? Pessoas cegas espiritualmente, né? Estavam diante de Cristo, porém queriam tão cegamente cumprir a religião que não perceberam ali que era o Messias, né? Que era o próprio Deus que estava na frente deles ali, né? E eles fizeram até podemos dizer assim, toda uma bagunça, né? Porque eles colocaram a tradição acima da palavra. Então, quando vem Cristo, que viveu de toda a palavra, proferiu a palavra, eles fizeram, não, isso aí ele vai causar problemas, né? Então, a tradição trouxe. Então, a tradição, ela sempre traz o problema, né? Porque Deus mostra na palavra, você vai viver de toda a palavra. Aí o ser humano que é passado do que está escrito, ele se torna perseguidor, ele intolerante, né, para com o próximo, e perseguir aqueles que vivem da palavra, né, que estão cheios do Espírito.
Porque o ser humano sempre tem a tendência de ser ao extremo, né? É 8 ou 80, como se diz o ditado, né? Ou você não guarda nenhuma palavra, né, que Deus diz, dos seus mandamentos, ou você guarda tão excessivamente que acaba tirando Cristo e o Espírito Santo da sua vida, né? E fazendo as coisas desordenadamente, sem ter realmente o verdadeiro significado, né? Eu quero abranger mais aqui esse debate aqui, de que maneira o Espírito testifica de nossa aceitação para com Deus, né? Porque, certo, em que Deus nos deu o seu Espírito, né? E nisto conhecemos que permanecemos nele. Mas de que maneira o Espírito testifica de nossa aceitação para com Deus? Que 3 definidos testemunhos de aceitação são mencionados por João, né? Essa seria a pergunta, então, né? Que 3 definidos testemunhos de aceitação são mencionados por João? Que também tem tudo a ver aqui com a minha pergunta anterior, né? O que é que testifica, né? O que define, né? De que o Espírito do Senhor está sobre mim, né? Qual os 3 definidos testemunhos? 1 João capítulo 5, verso 8 diz assim: E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Então, o Espírito Santo, a água, referência ao batismo, o sangue, ao sacrifício de Cristo. Então, esses 3, né, que dão testemunho de nossa aceitação. Se você tem como está a sua vida? Está sendo guiada pelo Espírito? Se for, tem que aparecer o fruto do Espírito. A partir do momento que aparece o fruto do Espírito, é um testemunho a ser dado. A água, apresentando aí o batismo. Então, a partir do momento quando alguém aceita, ela crê, ela se batiza, há um testemunho. E o sangue, o sacrifício de Cristo. Não tem como alguém dar esse testemunho de uma nova vida que foi salvo do pecado, senão através do sangue de Cristo, né? O sangue dele que traz libertação e que também nos dá vitória sobre todo o mal, né? Sobre todo o pecado. Muito bem. Agora sim, né? De que maneira testifica o Espírito de nossa aceitação para com Deus? Gálatas tem 2 textos, né? Gálatas 4, verso 6, diz: E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, o mesmo Espírito de seu Filho, o Espírito, né, que estava na vida de Cristo, o Espírito Santo, é o mesmo que clama, Abba, Pai, que desta maneira vai testificar da nossa aceitação para com Deus. E o outro verso, o Romanos capítulo 8, verso 16, diz assim: O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito, ele testifica. Eu não sei se vai dar tempo para eu ler um texto aqui, de Hebreus. Pode ler. Porque assim, o Espírito Santo, ele vai testificar com o nosso espírito, no nosso íntimo, que somos filhos de Deus. A gente até, estudando a parte, né, esse estudo, a gente comentamos que muitas vezes pessoas têm professado: eu sou filho de Deus. Mas no íntimo, ela não tem demonstrado isso assim nas suas obras. Aí aqui em Hebreus, no capítulo 10, o verso 15, eu estou lendo na Almeida Corrigida Fiel, diz assim: E também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito: Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seus entendimentos, acrescenta. Então, veja só, o Espírito Santo, ele faz essa obra. Eu acho interessante que o Espírito Santo, ele é chamado também de dedo de Deus. Então, a gente sabe que na nova aliança, os mandamentos são escritos no coração, através do Espírito. Então, o Espírito, ele vai testificar que você de fato é filho de Deus, porque ele fez essa obra. Será que estão os mandamentos
né, na nossa mente, no nosso íntimo, para que de fato haja um testemunho que houve de fato uma conversão, uma mudança, uma aceitação da parte de Deus. Então veja que não só é meramente dizer assim, né? Eu sou aceito por Deus, mas eu vivo de qualquer jeito. O Espírito não tem como testificar, né, de uma pessoa Até que mesmo está porque assim. todos querem ser filhos de Deus, né? Ninguém vai dizer, eu quero ser filho do diabo. A não ser aquela seita, né? Aquela religião que já existe, né? A seita claro, né? satânica, que ali, claramente, abertamente, eles dizem que servem a Satanás, né? Mas, do contrário, se você vai perguntar em qualquer lugar, se você fizer uma enquete ou uma entrevista na rua, todo mundo vai dizer, eu sou filho de Deus. Mas o filho de Deus, ele tem que o quê? Através das suas obras, né? Dos seus frutos, revelar se realmente ele está sendo filho de Deus ou não, né? Através da obediência a Cristo, né? Isso. Muito bem. Então, você falou que há 3 testemunhos, né, que demonstram a nossa aceitação para com Deus, né, que foi a questão do Espírito, da água e o sangue. A água se referindo ao batismo, né, de que o batismo cristão é uma prova, né, de que é o batismo cristão uma prova. Gálatas capítulo 3, verso 27. Todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então, o velho homem agora é tirado, toda essa roupa suja do pecado, e agora você é revestido de Cristo. Então, por isso que tem que haver um testemunho para que o Espírito possa testificar que realmente, né, uma nova pessoa. E é importante, Gleice e os demais aqui, passamos essa mensagem, entendemos, né, essa mensagem, porque há muitos que estão a professar, mas não estão revestidos aí de Cristo. Você não vê. Eu lembro até de um pregador que falou assim: tem muitos professando cristianismo, mas se colocasse essa pessoa perto de Cristo, ela ia desaparecer, ela não parece nada com Cristo. Né? Só há um professar, né? Um demonstrar mais vazio. Não existe realmente, não existe uma transformação. Não foram batizadas, né? O batismo morte. Muitas pessoas parecem que foram assassinadas no tempo batismal, né? Porque não morreram, não escolheram realmente morrer para essa vida e ressuscitar para uma nova vida, né? Serem revestidos de Cristo. Querem aceitar a Cristo e continuar da mesma forma, né? Aí não tem como, né? Ou seja, utilizaram do batismo para confirmar e reafirmar a sua vida de pecado. Né? Sua vida de condenação. De né? condenação. Condenação, De né? confirmação de que ele está selado ali para a morte. É. Não, né? Porque o batismo Enfim. tanto pode ser para a nossa salvação, como também para a nossa condenação. né? Condenação. Verdade. Ok. Então, de que testifica o sangue de Cristo, né? Falamos do batismo, do Espírito, agora de que testifica o sangue de Cristo? Tem mais 2 versos, né? 1 João capítulo 1, verso do 4 até o 7, que diz assim: estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aí o outro texto é Efésios capítulo 1, verso 7, que diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Temos a redenção, né, o resgate e a libertação das ofensas. Então, o sangue de Cristo, se nós fomos lavados por esse sangue, fomos purificados de todo pecado. Todo pecado. E recebemos também a remissão, a libertação desses pecados, ou seja, uma purificação. E você vê, né, quando se pega ali o ouro, ele passa por uma purificação, até ele ficar com aquele brilho. Então, o sangue de Cristo Jesus pode fazer isso, deixar você sem nenhuma mancha do pecado e, além do mais, né, libertar, a remissão, você ser liberto, né, de toda ofensa. Eu achei muito bonito esse versículo aqui em Isaías 53:5, que diz assim, ó:
Mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante as suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tornou o seu próprio caminho, e Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, a gente vê que tudo que Deus fez, né, no sacrifício dele foi para nos salvar, né? Como sempre eu digo, né? O mais difícil ele fez, né? O mais fácil ele entrega para a gente. A gente que torna o mais fácil complicado, né? Porque é só se entregar a Cristo. Entregar a Cristo e receber o Espírito, né? Como a gente falou aqui, né? Porque é o Espírito que nos faz, né, andarmos ao lugar, no caminho certo, e nos faz também mostrar, né, aonde estamos andando, né, no caminho certo. Tá. Quando podemos encontrar nós a aceitação para com Deus mediante Cristo? Quando isso? Né? Tá, Ele me oferece a salvação através do seu sangue, do batismo, do Espírito Santo, que me vai testificar. Eu posso deixar isso para depois? Né? Quando é que eu posso, ou que eu deva aceitar, né, esses testemunhos? Né? 2 Coríntios capítulo 6, verso 2, diz assim: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Ou seja, eis aqui agora. Você Hoje, não pode, né? deixar. Né? Não é nem hoje, né? Tá. É o agora. Mas Nesse instante, né? Tem um texto que fala, né? Hoje, se hoje ouvir, ouvides, né? Então, eu tenho até meia-noite, então, para... Se você ouvir, Exatamente, é agora. Agora é hoje. agora. Se ouvides a sua voz, não endureça. Então, quando eu ouço essa voz, eu tenho que agora tomar a É decisão. porque se eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo agora, é hoje. Isso. Né? É hoje. Então tem que ser agora Isso mesmo. me fez lembrar da história do eunuco, né? Uhum. Ele estava lá na estrada lendo, não entendia. Quando ele compreendeu realmente, né? Que precisou de outra pessoa lá para explicar a ele o que ele estava lendo, não estava compreendendo. No mesmo instante, eles pararam lá, né? A carruagem, viram um laguinho lá, devia estar bem quente, né? No meio do deserto, lá pegando fogo, mas assim ele tibum na água, né? Porque ele aceitou Jesus e reconheceu que ali ele precisava ser lavado dos seus pecados, né? Um bom exemplo, né? Porque não demorou. Não. Foi Na na hora. mesma hora, né? E a gente até mesmo porque não sabe o dia de amanhã, né? Na verdade, a gente não sabe daqui a um segundo o que vai acontecer com a nossa vida, né? O amanhã não pertence a gente, né? Pois é. Então a gente precisa aceitar ele agora, nesse exato momento. Porque eu não sei o momento que eu vou fechar meus olhos, o que vai acontecer comigo. Então, eu tive a oportunidade, tive o conhecimento, já devo aceitar de imediato. Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um segundo, né? Quando Ali nós... pode ser a última Oportunidade. voz, né? A última oportunidade, né? Uhum. Quando nós aceitamos a Deus, né? Aceitamos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Como a gente falou muito da questão de demonstração, né? Dos frutos, né? A quem nós devemos tributar glória e honra, né? Porque se eu professo ser de Cristo, né? A glória tem que ser para quem? Para Cristo, né? Né? Porque tem muitas pessoas que querem aparecer, né? Como citou aqui os fariseus da época de Cristo, né? Que eles professavam ser, mas as suas obras não... Eles queriam aparecer, na verdade, né? As Parece obras que eles não queriam- Demonstrar que conseguiam, eram né? religiosos, né? Aham. Mais do que Cristo, mas... Uhum. Aqui em Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6, diz assim: aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. 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 Então, somente Ele, né? Porque através do seu sangue, Ele nos lavou dos nossos pecados. Então, a Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Ele Né? foi transpassado. Qual é a outra prova
da divina aceitação, né? Tem mais alguma prova aí? 1 João capítulo 3, verso 14 diz assim: Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Então, Deus nos amou, demonstrou isso ao dar Cristo, né, para ser o nosso resgate, o nosso sacrifício, né? O sacrifício substituiu, né, nossa morte. Ele, na verdade, tomou, né, o nosso lugar. E nós, cheios de Cristo, como vimos estar aí, nós vamos amar os irmãos. Temos que amar, né? É que até a gente comentamos, né? Pode falar, Luiz. Não, o amor ele tá meio que disfarçado, né? Muitas pessoas não entendem o que é essa palavra, nem a palavra, nem o agir, né? Porque acha que ama, né, o seu semelhante, quando na verdade muitas vezes ela está só atribuindo aquilo que o próximo fez para comigo. Um amor egoísta, não né? é amor, um amor egoísta, né? A Olha, gente utiliza muito desse amor egoísta, né? Eu só amo se aquela pessoa fizer bem para mim. Se aquela pessoa não fizer o bem para mim, eu não vou amar ela, né? É um amor egoísta, diferentemente de Deus, né? Que Deus nos ama apesar de qualquer coisa, né? Amar todos, né? Tanto que ele veio e deu a vida por todos, né? A Bíblia diz, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama, né? Uhum. Deus é amor, né? E quem ama permanece em Deus, né? Se você não pode amar quem você vê, como você vai amar a Deus a quem não vê? E você vê, Grace, você vê como é hipócrita da nossa parte, às vezes, a gente dizer que ama a Deus, porque... por que eu digo isso? Porque muitas pessoas eu amo a Deus, mas o nosso próprio irmão que está perto do nosso lado, né, como a gente comentou ontem, que nós pode tocar, que nós pode falar, né, nós não ama, né? É hipocrisia, né? Porque a Deus a gente não vê, né? A gente não vê. E aquele que a gente vê, que a gente pode fazer algo, né? Até porque Deus disse, se você fizer aos meus pequeninos, a mim você me fizesse. Então você vê aí, né? O quanto a gente tem que analisar a questão do amor, né? Você colocou um ponto muito, muito importante. O que é o amor, né? O amor, né? Porque o amor, ele é verdadeiro, né? Ele não é fingido, né? Amor fingido, né? Um sentimento, né? Justamente. Eu posso ler só mais 2 textos aqui para finalizar. Texto bastante importante nessa questão do amor, né? Mateus 7, versículo 12, né? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas, né? Outro versículo aqui, né? Mateus capítulo 5, versículo 46, né? Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se amar, eu amo você, né? Mas porque ele me ama, né? Quero ver, por isso que a Bíblia diz, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, né? Aí sim é uma verdadeira demonstração de amor. E isso não é uma coisa fácil, né? Não. Porque ninguém quer amar quem odeia, né? A gente, né? Mas isso é só através de muito poder do Espírito Santo, né? Buscando em oração, né? Em comunhão com Deus, para que Ele coloque esse amor em nossos corações, né? Assim como Cristo naquela cruz que Ele fez, né? Ele morreu ali e Ele perdoou. Como pode todos aqueles malfeitores fazendo o que Ele fez? E Ele disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, né? Sim. Quem é aqui nessa terra que faz tamanha proeza, né? Uhum. Então, a gente tem que ser semelhante a Cristo, né? Não é fácil, de maneira alguma, mas a gente buscando o poder dos altos céus, a gente consegue, porque Ele nos dá poder para vencer esse mundo e nos encher com o amor que vem dele, né? Amém. Porque de nós não vem nada de bom, né? Amém. Se a gente ficar 1 segundo distante de Deus, a gente não tem nada de bom. Mas com Ele, a gente pode ser mais que vencedores. Muito bem. Para finalizar, e prometo que esse será o último texto lido aqui, né? Que bendita segurança é dada a todos os crentes em Cristo, né? Que bendita segurança é dada para nós. Filipenses capítulo 4, verso 7 diz assim: A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, há essa segurança, né? Da paz de Deus, ela vai guardar os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.